Bom dia, famílias, bom dia, crianças. Hoje a coordenadora está passando aqui no grupo para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto muito importante e que tem, de certa forma, gerado uma angústia em muitos pais, que é a alfabetização. Isso mesmo. Esse assunto é um assunto realmente de muita importância, principalmente nesse tempo onde os nossos alunos que estão em processo de letramento e alfabetização não estão no ambiente da escola. Nós sabemos que o ambiente da escola é um ambiente totalmente preparado para esse processo. Ele é um ambiente que ele está pronto para receber o nosso aluno, que vem como uma esponjinha para absorver todo o conhecimento do professor. Porém, esse processo ele não será interrompido mesmo que a criança esteja em casa. Você pai, você mãe, até mesmo avô, avó, aquele que está responsável por auxiliar a criança na aprendizagem nesse momento, é capaz sim de prosseguir com esse processo de uma maneira bem tranquila, se você compreender algumas situações que são simples e que eu vou conversar e vou passar para você aqui nesse dia. Certo, vamos lá então. Primeiro momento, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de muitos desafios. Desafio é a grande palavra-chave que nós temos vivido. Desafio de imitar alguém, desafio de gravar um vídeo, desafio de fazer algo que eu nunca fiz e um desafio de ser também dentro da minha casa um professor e um alfabetizador. Isso mesmo. Mesmo que a prof esteja aqui do outro lado da telinha, ajudando, auxiliando, tirando as dúvidas, mas é você aí em casa que estará diretamente com a sua criança. E você precisa ter a sua mente voltada para alguns pontos importantes que vão te auxiliar nesse processo. Primeiramente, você precisa entender que a sua criança é única, que não existe nenhuma criança igual a ela. Isso nós trabalhamos aqui na escola dentro do princípio da individualidade. Deus criou cada um de uma maneira diferente. Portanto, cada criança vai aprender no seu tempo, no seu modo. Tem criança que ela é mais auditiva, que ela precisa ouvir para compreender. Tem aquela criança que ela é mais visual, ela vai precisar ver a letra para compreender. Ela faz essa assimilação através dos seus olhos. Outras crianças, elas são um pouco mais da parte de registros, elas precisam escrever, repetir para compreender. Portanto, nós não podemos usar o método construtivista ou tradicional ou milhares de outros métodos sem, primeiramente, conhecer a nossa criança e saber qual é a melhor maneira que ela consegue aprender. Então, nós temos que oferecer todas as oportunidades a ela e ter essa observação de como ela vai aprender melhor. Segundo lugar, esse momento precisa ser um momento prazeroso. Isso mesmo. A alfabetização, ela não precisa ser somente escrita, só fazendo cópia, somente com o livro na mão. Sabe aquele momento legal, onde você, mamãe, vai sentar aí em casa, pegar a sua caneta e fazer a sua listinha de compras? Então, a criança pode auxiliar nesse processo também. Deixa ela escrever a palavrinha do jeito que ela sabe ou do jeito que ela acha que é. E aí você vai incentivando, dizendo isso mesmo, parabéns, vamos lá, você vai conseguir. A mamãe só vai te ajudar a melhorar um pouquinho essa palavra. Faltou uma letrinha, faltou outra e você reescreve, auxiliando ela. Isso vai desenvolvendo o entendimento da criança. Outro ponto importante também nesse processo é que nós podemos auxiliar na fala. Isso mesmo. Como que nós auxiliamos na fala nesse momento? Nós precisamos entender, papai e mamãe,
que lá no nosso tempo de escola, nós utilizávamos uma cartilha e trabalhávamos o método tradicional seguindo a sequência de sílabas. Talvez esse método foi sim muito bom para nós conseguimos aprender. Mas nós precisamos entender que nós vivemos um novo tempo, uma nova era. A própria BNCC, ela traz para nós as competências, as 10 competências que nós precisamos levar em conta e colocar em prática com a nossa criança. E dentro dessas 10 competências, a 5ª competência ela fala sobre a cultura digital, que é o que nós estamos vivendo hoje. Crianças tecnológicas que aprendem pelo tablet, pelo celular, pela tecnologia, coisas que nós não tínhamos no nosso tempo. Então, nós, ao invés de criticarmos esse tipo de ferramenta, nós precisamos usá-las como nossas aliadas nesse processo de alfabetização. Buscando, claro, as melhores ferramentas, os vídeos corretos, sabendo adequar aquilo que é apropriado à minha criança e entendendo que tudo precisa ter um equilíbrio. Isso mesmo, a criança precisa ter tempo de tecnologia, precisa ser monitorada, precisa saber o que ela está vendo, né? Restringir alguns jogos que não são interessantes, que levam a criança à violência, a práticas de atitudes de não muito bom caráter, né? Enfim, você como pai e mãe vai ter essa sabedoria, né? O Espírito Santo vai te direcionar e você vai saber aquilo que é viável ou não para a criança. Sem esquecer também da questão da maturidade. Cada criança tem o seu tempo, né? Então a criança de 6 anos não tem a maturidade da criança lá do 5º ano, de 10 anos, para assistir algumas coisas com um pensamento crítico, né? Sabendo separar aquilo que é bom e aquilo que não é. Então, nós precisamos usar essa ferramenta como nossa aliada, né? Da melhor maneira possível. A questão da letra é muito importante. Preste atenção nessa dica que eu vou dar para você. Muitas vezes você está pedindo, por exemplo, para sua criança escrever lá a letra F. F. Olha, filho, esse aqui é o F. O F e o A fica Fá. Mas, se eu, por exemplo, falar para a criança a palavra faca, escreve faca, como que ela vai conseguir assimilar? Somente se ela entender que o F, ele tem um fonema e um grafema. Ou seja, o grafema é a forma como o F é escrito. Um palitinho subindo e 2 tracinhos ao lado. Esse é o grafema do F. Mas quando eu vou escrever a palavra faca, eu não escrevo F-A-C-A. Eu escrevo faca. Então a criança ela precisa entender esse som que sai da minha boca. Então o F ele tem o som de Esse é o fonema, é o som da letra F, certo? Então, quando a criança for fazer esse fonema, ela vai fazer A, ou seja, Fá. E aí ela vai entender a sílaba Fá, certo? Então, quando você começar a ensinar a sua criança que ela precisa saber o sonzinho de cada letra, isso vai ficar mais fácil, isso vai ficar mais compreensível. Então a criança vai entender que o D ele tem o som de D, e o I fica DI. Que o P e o O é P, O. Então, pó, certo? No começo pode ser um pouquinho complicado. É claro que papai e mamãe em casa não tem a mesma dinâmica que a prof tem na sala. Mas a professora da sua turminha vai estar postando vídeos, vai estar postando dicas, ideias aí no grupo. Então aproveite essas dicas e essas ideias e pratique com o seu filho em casa. Eu tenho certeza que vai dar certo e que todos eles estarão
lendo e escrevendo no tempo oportuno. Claro, vamos respeitar o tempo de cada criança. Não faça comparações. Olha, o amiguinho tal já está lendo. Não, legal, o seu amigo está fazendo. E você também vai conseguir no seu tempo, porque há tempo determinado para todas as coisas. Então vamos respeitar o tempo de cada criança, fazer esse processo com calma e entender que até o 3º ano do ensino fundamental, nós ainda temos esse tempo dentro da normalidade de um currículo escolar para realizar esse processo de alfabetização. E até o 5º ano do fundamental, as crianças ainda estão em processo de aquisição de leitura e de escrita. Então é totalmente normal aquela criança que tem um pouquinho mais de dificuldade, porque nós vamos levar em consideração todas essas situações, a maneira como ela aprende, o tempo como ela aprende, a pessoa que está auxiliando ela nesse processo, o temperamento dessa criança, que é muito importante também, as habilidades que essa criança já trouxe, né? O histórico dessa criança. Enfim, nós precisamos aprender a olhar para a criança como um todo e fazer desse momento um momento de muito prazer e alegria. Bom estudo para todos, Deus abençoe. E lembrando que a nossa equipe pedagógica está aqui à disposição para aquilo que vocês precisarem. Não hesitem em perguntar, em questionar, em sugerir, porque a escola está aberta para alinhar tudo que for preciso e fazer desse momento um momento de crescimento, de aprendizagem. Que nossos alunos não venham perder, mas que quando nós voltarmos, nós possamos olhar e dizer: foi um tempo difícil, de muitos desafios, mas um tempo onde nós aprendemos e crescemos juntos. Tenham um bom dia, Deus abençoe.